Pronto. Tá gravando, tá? Vamos começar aqui, tirando as dúvidas de vocês da prova. Deixa eu pegar logo a prova, que eu não lembro mais. A prova deve ser cálculo diferencial, atividades, avaliação. Não é cálculo, não. Eu esqueci que eu sou professor de vocês eu esqueci que eu sou professor de cálculo de vocês, não. Algoritmo e programação. Meu Deus do céu, eu estou desorientado. Avaliação 1. Ó, já pelo fato desse negócio ser inglês, então vai ter as grandezas dos americanos, entendeu? Então é possível que apareça o grau em Fahrenheit. E em vez de ter metro, ter polegada, que é esse IN aí que vocês perguntaram. Entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa primeira questão aqui, essa 16 ou a 17. Você escolhe qual das duas? No caso, a gente tem que converter, né? Não, responde exatamente como está aí. Não precisa converter, não. Você... Entendeu? Para quê? Eu converti para grau só para você ter uma ideia. Porque a gente, quando tem um número em Fahrenheit da aula passada, dá aquela confusão na cabeça. Mas responde exatamente o que tiver aí, pronto. Não vamos inventar nada, não. Tá bom? Eu vou resolver qual? Qual dessas duas aqui? 16 ou 17, senhores? Rapaz, passa 17. Passa 17. Pronto, vou pelo menos iniciar 17. Tá bom? Não dá pra fazer tudo, não. Fazer um início. Então, vamos lá. Ó. Tá gravando, né? Então, no triângulo mostrado, ou ao lado desse triângulo aqui, A é igual a 5 polegadas, B igual a 7 polegadas, lambda igual a 25 graus. Definimos A, B e lambda como variáveis. E então, calcula o comprimento de C, substituindo as variáveis na lei de cossenos. Então aqui não tem o que fazer não, senhores. Isso aqui está mais fácil que o anterior. Porque ele já dá a lei de cossenos. Faça o anterior. Isso aqui não tem o que fazer, né? É só substituir o ângulo A, B e C aqui e calcula C ao quadrado. Aí, só que, antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa. Os matemáticos, eu digo isso por experiência própria, têm uma característica interessante. Eles são meio ruins de computação. Então, o matemático começa a estudar matemática, provar teorema, aquele negócio todo, mas quando chega na computação, por algum motivo, ele não entende as ideias que estão por trás da computação. Não digo todos, mas o cara aqui não é acostumado. Então, se eu tiver... Existe dois tipos de software de computação. Existe o software numérico, existe o software algébrico. A gente está mexendo com software numérico. Então, significa que se eu digitar X aqui e der um Enter, o que vai acontecer? Vai dar erro. Vai dar erro. Ele vai perguntar, quem é X? Ó, quem diabo é X? Ó. Você não definiu X. Você só pode definir variável se você dizer o valor dele antes. Professor, eu consigo definir um X aleatório? Sim. No Octave tem um pacote chamado um pacote simbólico. Aí vamos ver se isso aqui está instalado. Eu nunca instalei nada, no MATLAB tem. Você define as variáveis sims e bota X. Se você fizer isso, automaticamente ele entende que a partir disso o X é simbólico. Se der um erro, porque não está instalado o pacote simbólico. Ó. Não está instalado, infelizmente. Vocês vão ter que estudar, tem que aprender a instalar pacotes. A gente não vai precisar disso não, viu? Mas seria PKG, install, tem lá uma viadagem lá que vocês colocam para instalar o pacote. Vocês vão na internet, vocês veem como é que é. Aí, realmente, se eu colocar sim X, a partir de agora ele define o X como variável. Mas, por enquanto, a gente não vai mexer com isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu botar aqui, ó, CLC, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Pronto, CLC, clear. Aí você quer definir a variável aqui. Eu vou definir essa equação aqui, ó. A equação é assim, a equação que está lá é C ao quadrado igual a ao quadrado, né? Assim que está lá na equação, ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de lambda. Não é uma coisa assim que está lá no material? Aí pensa comigo. Então você pensa. A, eu conheço o valor de A. A é quanto? Nem lembro mais. Só olhando no negócio.
A é 5. É 5, 7 e 25. 5, 7 e 25, Não. certo? A é A é 9. 5. Não, eu Na tô falando questão? do 17. Só para você entender. Eu não vou resolver, não. Só 17, iniciar. beleza. Só para entender o erro que vocês estão cometendo. Ó. O A é 5, o B é 7 e o lambda é 25. Só iniciar. Então, o A é... Já esqueci. Que droga, bicho. Vocês entenderam como eu tenho... 5, 7, 25. Eu tenho um problema sério de memória, senhores. Por isso que eu gosto de matemática. Não preciso decorar nada. Só 20. A é 5. É 5 e 7, é? É 5. B é 7. E lambda é 20. 25 graus. 25. Isso aqui está em grau. Não esqueçam disso. Se está em grau, o cosseno aqui tem que ter um Dzinho. Lembra? Tem que ter um Dzinho? Sim. Se fosse em radiano, você ia ter que colocar, tirar esse D. Aí eu pergunto, professor, eu posso colocar desse jeito, do jeito que está aqui, C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado menos isso aqui? A resposta é não, porque C, você não sabe quem é C. É bom você chamar uma variável aqui, que você vai ser... Você pode chamar um nome de uma variável aqui. Vou chamar aqui C quad. Pronto. C quadrado, entendeu? C quadrado, que eu chamei de C quadrado, é igual a isso aqui. Agora eu posso definir toda essa expressão aqui, ó, como C quad. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não poderia colocar, por exemplo, uma expressão do tipo cosseno de x aqui. Não poderia fazer isso. Senão ia dar erro. Ele não sabe quem é x. Agora, se você definisse o x e calculasse o cosseno de x, beleza. Então, nesse caso, se chama uma variável, um nome qualquer que você... Mas aí, tá aqui, professor... Ó, C. O quê? Mas aí, quando a gente não sabe quem é X ainda, como é que vai Pois definir? é, bicho. Pois é. Você não sabe quem é x, você tem que colocar em função de x. Entendeu? Não pode ser em função Depois de cosseno? Mas você não pode... Aqui é o nome da variável, não a função. É o nome da variável. A variável é isso aqui vai receber um valor de alguma coisa. Então, você pode chamar isso de alguma coisa Já entendi. depois que você definir as variáveis que dependem dela, entendeu? Você tem que definir uma variável. Lógico que você poderia definir isso aqui como sendo x e depois disso definir cosseno de x, entendeu? Isso não tem problema, porque o x está definido lá em cima. O que não pode é cosseno de x. Ele vai perguntar quem é x. Ele vai dar um erro. Então, tomar cuidado com essas coisas. Tudo a gente define antes a variável. Então, eu vou chamar de uma variável aqui. Eu vou chamar de C. C quad. Se bem que se vocês pensarem que C vai ser quem? C, né? C ao quadrado. Isso aqui é raiz quadrada. Ó, SQRT, né? Raiz quadrada. É só você botar tudo em função. Raiz quadrada disso aqui, ó. C igual a raiz... O TCzinho aqui, ó. C igual a raiz quadrada disso aqui, se você colocasse em função. Entenderam o que eu fiz ou não? Entenderam ou não? Quer que eu explique melhor? Sim. Eu não entendi, não, mano. Beleza. Se eu botar na raiz, É porque o C estava quadrado na forma. Aí ele botou a raiz, já passa no quadrado pro outro lado da Você igualdade. pode pegar, arrumar a conta antes, entendeu? Cadê a porcaria do minha caneta? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta digitalizadora aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? De novo, toda vez eu tenho que fazer essa bodega. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Como é que eu faço para mudar esse negócio sempre para botar aqui em 100? Toda vez eu tenho que mudar esse negócio. Ó, então pronto. Ó, a equação era assim, ó, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Minha letra é muito feia, meu Deus do céu, não tô nem aí. A ao quadrado mais B. Outro dia eu assisti uma aula de Luiz. Ô, letra linda, bonita, bexiga dá gosto, né? Menos 2 vezes A vezes B, cosseno de teta, de ângulo, alguma letra aqui qualquer. Então, essa expressão, dependendo da situação, você vai ter que isolar as variáveis. Então, se eu quiser isolar o C, já que eu quero C, C igual a raiz quadrada, raiz quadrada de tudo isso aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, cosseno de lambda. Vou botar lambda aqui para ficar coerente com o texto. Senhores, está errado isso que eu fiz? Eu acho que não. Tá errado. A gente teria que colocar mais ou menos aqui, né? Não? Só que a gente não usa o menos por quê? Porque não pode ser negativo. Por que não usa o menos? Porque é uma medida. Perfeito. Porque é uma...
Perfeito, isso mesmo. Então, você pode usar essa expressão já isolada, então a expressão que eu coloquei raiz quadrada é esse que é RT, que é square, e coloca a expressão aqui, ó, A ao quadrado mais B, ou seja, A ao quadrado, A elevado a 2, mais B elevado a 2, menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de lambda. Cosseno de lambda lá. Pronto, foi isso aqui que a gente botou no MATLAB. Não foi? No Octavio? Entenderam o que eu fiz agora? Sim, sim. Perfeito, então. Então, se você fizer isso aqui rodar, já que eu defini o valor de A, B e lambda, ele vai dar a resposta de C. Eu vou rodar só para mostrar a vocês. Já que eu não salvei, eu vou selecionar e vou executar. Executar a seleção. Aí eu vou olhar aqui no janela de comandos, ó. Ah, tá. Qual o erro? Ele está dizendo que o lambda não foi definido. Então, vamos ver onde é que está o lambda definido aqui. Lambda. Está aqui, lambda e aqui é lambda. O variável tem que ser igual, né, senhores? Lambda. Tá vendo? Se você colocar o nome da variável diferente, definir uma variável aqui e escrever, ele vai dar erro. Então, tem que ser o mesmo nome. Lambda, lambda. Certo? Agora ele vai dar certo. Executar F9 aqui. Ó. Executar a seleção. Aí vamos agora para o janela de comandos. C é aproximadamente 3,24. Então, senhores, Professor, usando... diga. aí, Pode falar. vamos dizer, eu achei um valor aqui de cosseno. Aí agora eu quero achar o valor de x. Achei o Calma, valor de isso aqui cosseno. é a questão... Isso aí é a questão A. Essa que você está falando deve ser a questão 16, não é isso? Mas era só uma dúvidazinha rápida, né? Não era nem da questão. Sim, ainda, pode falar. Eu vou resolver aqui 16, eu só fiz iniciar. não. Certo. Eu achei um valor de cosseno de x. Aí eu quero achar x. Certo, que eu você assistiu faço? aula passada? Assisti. Você assistiu aula passada? Assisti. Assistiu mesmo? Aham. Tem certeza? Absoluta. Eu ensinei a fazer isso, você lembra, não? Do arco cosseno? Ah, não ensinei, não. Ensinei. Desculpa, eu tô confundindo com a turma de cálculo. Eu ensinei esse cálculo. Eu vou ensinar Ensinou agora. na primeira aula. Na primeira aula o senhor falou Então isso. pronto. Ah, tá. Porque eu tô misturando com o pessoal de cálculo. Cálculo eu ensinei isso, sabe? Fiz bem direitinho como é que faz isso aqui. Ó, eu vou resolver essa questão 16 aqui. Eu vou ensinar agora. Ó, 16. Vamos fazer essa questão 16? A questão 16, o valor de A é 9, o valor de B é 18 e o valor de C é 25. Tá bom? Me ajudem aí, que eu já esqueci já. Documentação, editor. Vai, eu falo. A é 9. B é 18. Vou apagar isso aqui. Ó. A é 9, B é 18. E C é 25. E C é quanto? 25. Aí a fórmula era... deixa eu pegar o desenho. C que é ao melhor. quadrado. Não, Vai, eu falo. aqui, eu sou muito burro, bicho. É só escrever aqui, ó. Ó, eu quero que você entenda que eu tenho o valor, o item A, ele quer o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, alfa, certo? Isso. E aqui é o valor de A, que eu conheço, o valor de B eu conheço, e o valor de C eu conheço. Usando a lei dos cossenos, ó, C ao quadrado igual A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes cosseno de lambda. Mas eu não quero lambda, eu quero que ângulo? No item A? Alfa. Então, se eu quero alfa, eu tenho que pegar esse aqui, esse alfa aqui, eu tenho que olhar o lado oposto a ele, é A. Então, a fórmula é essa, é A ao quadrado, porque eu tenho que pegar o A, que é oposto ao alfa, entendeu? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, são os outros dois catetos, tá vendo aqui, ó? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ou não? Sim, sim. Menos 2 vezes BC, cosseno... E alfa. Deixa eu diminuir esse C aqui, vezes cosseno de alfa. Pronto. Aí eu quero encontrar alfa. O valor de A eu tenho, B, C, tudo isso aqui eu tenho. Eu não sei quem é alfa, então eu vou ter que isolar. Como é que eu faço para isolar? Vocês vão ter que fazer essa conta antes. As pessoas pensam que é só chegar a jogar a resposta no computador e não faz conta assim, senhores. Você tem um trabalho de organizar matematicamente as coisas para depois jogar no computador. Então a fórmula era essa, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, cosseno de alfa. Agora eu vou isolar cosseno de alfa aqui, vai ficar assim, ó. Vou pegar
tudo isso aqui e jogar para o outro lado, certo? Para ficar positivo. Vai ficar 2 vezes B vezes C cosseno de A. Quem estiver entendendo, pergunta. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? Sim. Eu peguei essa expressão, joguei para cá, ficou positivo, e peguei esse A ao quadrado, joguei para o outro lado, ficou negativo. Vocês são da matemática, era para saber isso mais que eu. Então, agora eu vou pegar esse valor aqui e jogar para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó, cosseno de alfa igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2BC. Então, isso tudo aqui é o valor do cosseno de alfa. E se eu quiser encontrar o alfa, que é o ângulo cujo cosseno é esse valor? Aí o alfa, nesse caso aqui, senhores, é o cosseno a menos 1, que é o arco tangente, o arco cosseno de tudo isso aqui, de B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2 vezes BC. É só isso. Então, é o arco cosseno disso aqui. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Eu até dei um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, janela de comandos. Vamos supor que eu tenha a seguinte coisa. Vou pegar o editor de variáveis aqui, o editor. Vou apagar isso aqui. Isso aqui não serve para mim agora. Se bem que talvez sirva. Vamos supor que você fez uma conta lá e você encontrou essa expressão aqui, ó. Eu vou fazer do jeito que vocês teoricamente iriam fazer, que era não usar o arcosseno, usar isso aqui, ó, cosseno de alfa igual a isso aqui. Eu vou chamar essa expressão todinha aqui de... Não posso colocar cosseno de alfa, já que alfa eu não sei o valor. Eu posso chamar isso de uma variável. Vou chamar de cosseno de alfa. Fica assim, ó. Cosseno alfa. A variável cosseno alfa, certo? Só para lembrar. Cosseno alfa é igual a quem? Aí é o valor de... Já esqueci. É B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado, né? B mais C menos A. B ao quadrado mais C ao quadrado. Já esqueci, bicho. Menos A ao quadrado. Perfeito. Tudo isso dividido por menos 2 vezes ABC, né? Isso. 2 vezes BC. Isso aqui, se eu colocar do jeito que eu colocar assim, ó, cosseno, porque o que eu estou querendo encontrar é alfa. Eu quero encontrar esse valor aqui, eu quero encontrar alfa. Não sei quem é alfa. Vocês poderiam colocar assim, ó, cosseno, abre parênteses, alfa. Foi isso que um aluno veio falar comigo e chamou de X, por exemplo. Se eu fizer isso, vai dar erro, porque eu não sei quem é alfa. Eu não sei quem é alfa. Alfa você ainda vai ter que descobrir, então você tem que chamar isso de uma variável. Um nome qualquer. Cosseno de alfa é tudo isso aqui. Aí você roda. Vou rodar aqui para mostrar a vocês. Ah, vai dar erro porque ele não sabe quem é B, quem é C, quem é A, né? Quem é o valor de A, senhores? Só para lembrar. Eu esqueci. A é 9, 18 e 25. 9, 18 e 25. Então aqui é 9. 18. B é 18. E 25. E C é 25. Pronto. Isso aí são se você definir o valor de A, B e C, aí você vai encontrar o cosseno de alfa. Vou rodar aqui para mostrar a vocês. Executar a seleção. Eu faço isso para facilitar, mas vocês podem salvar e rodar aqui, viu, senhores? Rodar aqui, nesse cantinho aqui. Porque eu estou com preguiça de ficar salvando esse negócio direto. Executar a seleção. Pá. Já tem o cosseno de alfa. Cadê? Vou mostrar aqui no janela de comando. Cosseno de alfa é 0,96. Ou seja, eu quero saber quem é o alfa. Diga. É isso que a gente tem que fazer na prova? Eu estou resolvendo a questão da prova. Vocês estão vendo, não? Tô vendo. Então, vocês organizam o script, do jeito que eu estou fazendo aqui, deixa organizado ele. Cadê o editor? Vocês vão deixar isso aqui, vou explicar mais ou menos o que fizeram e rodar. Ei, professor. Mas não terminei ainda não, viu? Por quê? Não. Porque o alfa, eu quero saber quem é o alfa. Mais uma dúvidazinha rápida. Pega. Porque do jeito que eu fiz, eu não fiz igual o senhor aí. Tudo bem, não tem problema. Cada pessoa faz do jeito que achar melhor. Só que você não poderia chamar de cosseno de uma variável aqui. Não, isso errado. Isso eu entendi, mas eu estou dizendo ali na parte direita, na parte algébrica. Eu deixei A ao quadrado positivo, aí menos B ao quadrado, menos C ao quadrado, sobre menos 2BC. Só que o resultado ficou diferente, mas não é basicamente... Calma lá. Vamos ver o que você fez aqui para ver a matemática que você fez.
Eu peguei essa equação, A ao quadrado igual a B ao quadrado... Você fez o quê? Você passou o B2 para cá e o C2 para cá, foi isso? Isso. Tudo bem. A diferença é porque aqui ficou um menos aqui, não foi? Aqui ficou um menos aqui, não foi? Certo, E aqui ficou um mais e aqui ficou um menos, né? Isso, Não exatamente. é errado, não. Mas Não é errado, não. diferente o Matematicamente é melhor. Só que você tem que botar um parênteses, senão vai dar erro, viu? Tem que tomar cuidado com os parênteses. Entendeu? Eu vou mostrar a você como isso aqui dá a mesma coisa. Só porra o número. Não, eu vou botar um menos aqui e vou botar um menos aqui para mostrar a você que dá a mesma coisa e vou botar um menos aqui, ó. Porque você basicamente multiplicou o menos em cima e menos embaixo, bicho. Matematicamente é a mesma coisa. Ó, o valor que eu tinha antes é o quê? Vou mostrar a você. Janela de comando. O A não é positivo, não, professor? O quê? O A não é positivo, não? Homem, troca o sinal, realmente. Aqui fica mais, né? Isso. Pronto. Então, troquei o sinal em cima, troquei o sinal embaixo. Vai dar a mesma coisa. O valor que estava antes era, deixa eu ver, 96. Eu vou rodar do jeito que você falou. Vou apagar isso aqui, certo? Vou rodar e tem que dar a mesma coisa. Se der a matemática, os matemáticos vão tudo se mover no confirmar a seleção. Vou rodar. Agora, rodei já, viu? Agora vamos olhar o editor. Rodar de novo, só para confirmar, ó. F9. Agora eu vou olhar aqui no janela de comandos, ó. 96, não mudou nada, tá vendo? Então foi o parênteses. Parênteses. Tomar cuidado com parênteses, não dá erro, viu? Olha aqui rapidinho um negócio aqui. O que, homem? Deixa eu transmitir a tela para você olhar. É relacionado a isso aqui ou outra coisa? Octavio. Eu vou entrar aqui no... Relacionado ao que, homem? Não, porque se fosse outra questão, deixar para finalizar para depois tirar a dúvida. Vá, eu vou parar de compartilhar. Vá, mostra aí. Peraí, calma. Esse negócio aqui, homem. Essa porra desse tracinho tá me atrapalhando. Não tô conseguindo fazer Que as coisas. diabo é direito, isso, bicho? Sei não. Vá, apaga isso aí. Apague. Tava perto espaço, apaga. Vá apagando, apaga. É A ao quadrado, agora mais B. Você quer escrever o quê? Vá. Esse tracinho aqui de baixo, amor. Que diabo é isso? Tu tá bugado, bicho? Ó, vá. Eu tô dando espaço, tá apagando as coisas. Ah, então sei que diabo tu fizesse isso não. Tu salvou, foi? Acho que tu apertou alguma Salve tecla antes. aí, pô. Deve ter configurado alguma coisa aí. Jonathan está dizendo quem sabe o que foi isso. Se não, coloca alguma coisa, pô. O botão insert, tá falando do botão insert aí. LaTeX dá esses negócios mesmo. Ah, deu certo. Era isso mesmo. Obrigado, Jonathan. As gambiarras danadas de teclado, né? Pô, que não serve pra nada, só pra atrapalhar. Eu nem sabia desse negócio. Que botão insert é esse que eu nunca vi? É na parte entre o teclado numérico e o teclado... Ah, tá, e tem esse negócio. Ah, então às vezes acontece mesmo. Às vezes quando você tá fazendo... Eu não usei isso e... Às vezes você fica usando espaço e ele fica apagando, né? Eu sabia nunca que era esse negócio. Eu já cheguei a instalar um outro teclado porque tava dando problema com isso aí. Você tem ideia como eu tenho dor de cabeça com isso aí. Então vamos lá. Tá bom, então. Eu vou compartilhar agora. A tela inteira. Tá compartilhando, né? Tá. Então vamos lá. Voltando aqui. O cosseno de alfa é tudo isso aqui, 0,96. Então é como se esse número aqui, isso tudo aqui é 0,96. Você não precisa nem escrever. Agora ele quer saber quem é alfa, que o objetivo é descobrir o valor de alfa. Meu Deus do céu, quem é alfa? O alfa é o arco cujo cosseno é 0,96. Então, é o arco cosseno de 0,96. Então, é A cos de... O A cos de tudo isso aqui. De 0,96, que é essa variável, cosseno de alfa, entendeu? É o arco cosseno desse cosseno. É estranho, mas é isso mesmo, senhores. Cos de alfa. É uma variável. Você pode chamar de qualquer coisa. É o arco cosseno disso aqui. Só que você quer o arco cosseno em grau, não é isso? Você quer o ângulo, o alfa em grau, não é? Então você tem que botar um Dzinho aqui, senão fica irradiando. Então, se você rodar isso aqui, você vai descobrir o ângulo, que é o que você está querendo. Cadê o alfa? Janela de comandos, ó. Alfa deu 15 graus. Então, para esse exercício aqui... Cadê a prova, meu Deus? Para esse exercício aqui, o valor de alfa é 15 graus. Esse valor aqui é aproximadamente 15 graus aqui, ó. Você acabou de resolver
o item A da prova. O item B e o item C é a mesma coisa, só que aqui usa a lei dos senos. Vocês sabem a lei dos senos, sabem? Hein, Sim, senhores? Sim, sabe. Necessário. A lei de seno é tranquilo, né? Seno disso aqui sobre seno disso aqui, seno disso aqui sobre o lado, seno disso aqui sobre o lado oposto, mesma coisa. A pessoa ensina isso no 8ª série, quando dá tempo. Quando não dá tempo, os alunos aprendendo teorema de Pitágoras, tá bom demais. Mas em física, a lei dos cosseno é muito utilizada quando tem soma de vetores. Pronto, senhores. Alguma dúvida sobre isso aqui? Tá tranquilo? Tá de boa, tá de boa. Tá bom, então. Agora vamos voltar aqui à nossa aula, né? Cadê Márcio? Cadê? Vamos lá. A aula de hoje é criando vetores. Certo? Vetores. Então, eu vou ler com vocês, só para treinar aqui o meu inglês. Um array, ou um vetor, ou tem chama até de matriz, ou um vetor é uma forma fundamental que o MATLAB usa para armazenar e manipular dados. Um array é uma lista de números arranjados, ou seja, um vetor é uma lista de números arranjados em linhas e colunas. Ixi, Maria. Ou seja, é uma matriz, né? No fim das contas. No MATLAB, tudo é matriz. São vetores. É uma matriz. Um vetor é uma matriz. Então, deixa eu ajeitar isso aqui, senhores, que isso aqui tá pegando... deixa eu pegar o outro aqui. Então, um array, que é um vetor, é uma lista de números arranjada em linhas e colunas, ou em colunas. O array mais simples é unidimensional, ou seja, só tem uma linha ou uma coluna de números. Uma forma mais complexa é uma forma bidimensional, que é uma coleção de números arranjados em linhas e colunas, que a gente chama isso aqui de matrizes. Senhores, aqui é uma coisa tão generalizada que a gente consegue criar uma matriz tridimensional. Você já ouviu falar de matriz tridimensional? Não. Primeira vez que estou ouvindo. Pois a gente em computação mexe com matriz tridimensional, quadridimensional, quantas dimensões eu quiser. Certo? Só que não dá para a gente visualizar graficamente, mas consegue definir no computador. É um ente abstrato. Usamos um array para armazenar informações e dados, como uma tabela. Na ciência e engenharia, um array unidimensional frequentemente representa vetores, e um array bidimensional frequentemente representa matrizes. Este capítulo mostraremos como criar e endereçar arrays. E no capítulo 3, mostramos como usar arrays em operações matemáticas. Além disso, para arrays feitos de números, certo? Seria essa. Para listas feitas de números, arrays em vetores também pode ser uma lista de caracteres, que podem ser chamados de strings. Strings serão discutidos na seção 2.10. Então, sim, voltando aqui, eu estava dando carão aqui, meu filho, que ele estava falando besteira aqui. Então, pronto, eu estou querendo dizer que um vetor, uma lista, não necessariamente precisa ser número, pode ser caracteres, pode ser A, B, C, D, entendeu? Que são strings, que a gente vai estudar depois. Mas, por enquanto, as nossas listas vão ser listas numéricas, tá certo? Criando um array, um vetor unidimensional no MATLAB. Antes de qualquer coisa, um vetor, a gente pode enxergar um vetor do jeito que a gente aprendeu na física. Aqui é o 3D. Aqui vai ter um eixo X, um eixo Y, um eixo Z. Aqui vai ter um vetor tridimensional. E esse vetor, que é esse ponto aqui, para a gente, na matemática, o vetor é só um pontinho. Esse ponto vão ter 3 medidas. Tem uma medida de X, nesse caso é 4. Tem uma medida de Y, nesse caso é 2. E a medida de Z, que nesse caso é... Deixa eu para ficar uma coisa mais bonitinha.
Nesse caso é 5. É as medidas que a gente conhece no nosso dia a dia. É um eixo X, um eixo Y e uma altura. A gente primeiro define os eixos X e Y, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. 2 e 4. Depois a gente tem a altura Z, aí vai subindo, 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 aí o valor de Z aqui, que é 5. Esse valor aqui é 5. Então, a gente acaba tendo um ponto. E esse ponto é o ponto 2, 4, 5. Nesse caso é X, Y e Z. Vocês já estudaram isso, senhores? Geometria analítica, já estudaram? Já, professor. Vocês vão estudar isso com muito mais força num cálculo chamado cálculo de várias variáveis. É o cálculo 3, se não me engano. Tá bom? Vou estar com muito mais complicado isso aí. Vou estar umas funções bem complexas que pega o domínio aqui sem o x, e aqui vai ter um gráfico tridimensional, que cada ponto desse gráfico é um vetor, que é um valor de x e de y, que é o domínio da minha função. Mas isso é um assunto que vocês vão estudar no futuro. Não é o caso agora. Mas deixar bem claro que a gente consegue fazer esses gráficos no MATLAB também. A gente vai estudar isso no último semestre e vamos fazer uns gráficos disso aí. Então, isso aqui é um vetor posição, 2, 4, J. Alguém sabe dizer o que é esse IJK? Alguém sabe dizer, senhores, o que é esse IJK do vetor? IJK? Vetores unitários? São os vetores unitários. Quem pagou álgebra linear sabe que esses vetores unitários formam uma base para o R3. Aqui são os vetores 2 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 4 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 0, 1. Esses vetores formam uma base, eles são linearmente independentes e geram todo o R3. Isso é um assunto que vocês vão estudar em álgebra linear. Se não estão estudando agora, não sei qual é a coisa. Eu sempre esqueço qual é a... Ainda não. Tá bom, mas segundo semestre aqui. A gente tá pagando agora a álgebra linear e tá no começo. Tá certo, então. Mas são ideias que é bom ficar. Vocês vão estudar um monte de coisa, essas coisas têm que ficar. Mas vamos lá. Vetor pra gente é essa lista aqui, ó. 2, 4, 5. Como é que eu escrevo isso no MATLAB? O vetor 2, 4, 5. Ou no Octave? Vou limpar isso aqui, certo? Ó, CLC. Clear. Vou aqui no meu editor. Vou apagar essa questão aqui, que isso aqui não serve para nada. Se você quiser definir qualquer vetor, chama uma variável dele x, por exemplo. Defina um nome para esse vetor. Coloca aqui o colchete e começa a botar os vetores. 1, 2, 3. É um vetor linha. 1, 2, 3. Ou você bota vírgula, não altera nada, senhores. Se você botar vírgula, ou você tira vírgula. Só bota o espaço que ele entende que isso é um vetor. Eu vou rodar aqui para mostrar a vocês. Rodar não, vou digitar direto na janela de comando. Ó, x igual, aí ó, colchete, 1, espaço 2, espaço 3. Fecha colchete e dá um enter. Ó. Vetor coluna. Vetor linha, desculpe. 1, 2, 3. E que se eu quisesse um vetor coluna, professor, como é que eu faria? Você colocaria 1, aí ele ia para. Você colocava um ponto e vírgula, automaticamente ele ia para a próxima, ele ficava debaixo do 1. Aí depois o 2, ponto e vírgula, 3. Se você der um enter aqui, fica um vetor coluna. 1, 2, 3. Ó. Então, vetor linha 1, 2, 3, vetor coluna 1, 2, 3. 1, 2, 3 aqui. Alguma dúvida, senhores? Tranquilo, professor. Não. É claro que eu posso muito bem pegar um vetor y igual ao vetor 1, 2, 3. Eu posso definir o vetor y como sendo um vetor maior. Não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 0, 0, não importa. Pode ser o valor que você quiser. Só que aqui vai ser um vetor linha, ó. E se eu quisesse um vetor coluna? Depois eu vou ensinar vocês, mas eu posso usar um vetor... Isso aqui é uma matriz. Se vocês olharem bem, aparece aqui, ó, 1 por 10, ó. Tá vendo aqui, ó, 1 por 10? É uma matriz de uma linha por 10 colunas. Então, eu posso usar o transposto, é só botar esse símbolozinho aqui, essa aspazinha aqui, ó. Se você der um aspazinho aqui e der um enter, ele fica coluna. Ele transforma o vetor linha no vetor coluna, que é a operação de transposição de matriz, ó. Ó, ficou. Então, ou você define o vetor linha, coloca o transposto, aí fica coluna, ou você bota o ponto e vírgula, que é a mesma coisa. Tá certo? Ei, Márcio. Diga. Aí, se colocar o ponto e vírgula ali depois do zero e começar a colocar outros números, aí fica outra linha? Não. Isso aqui tem que colocar no final da matriz. Não, em cima ainda. Não entendi. Diga de novo. Eu vou digitar. Dê um exemplo, vá. Pronto, você coloca y igual. A igual. Aí eu coloca os chamar. números.
Aí eu vou botar 2, 5, 6, 7. Aí você quer botar o Pronto. colchete aonde? Aqui? Aí fecha. Aí coloca o ponto e vírgula para fazer outra. Para não aparecer, né? linha. Para não aparecer. Se você fizer isso, ele não aparece. Ele só faz guardar na memória, né? Não, mas não tem como colocar para ficar por exemplo, um 4x2, não? Ah, calma, bicho. A gente está aprendendo a mexer com vetores unidimensionais. Ah, tá certo. A gente está começando, você já está avançando, bicho. Olha aqui, ó. Criando vetores unidimensionais. Depois eu vou ensinar vocês a criar vetores bidimensionais, que são as matrizes, ó. Cadê? Aqui, ó. Bidimensionais, que é matrizes. Certo? Uma coisa de cada vez, né? Tá certo, Mas tá sim. Mas. Então vamos ver aqui a teoria. Aqui, ó. Aqui é um vetor. Aqui é um exemplo de dados de população. Aqui tem um vetor de ano. E aqui, ó, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96. E aqui é a população em milhões. Ou seja, uma certa população, que ele não diz onde é que é, de um certo lugar, em 1984 tinha 127 milhões. Em 86 eu tenho 130 milhões. Em 88, 136 milhões, 145 milhões, 155 milhões, 178 milhões e 211 milhões. Como é que eu represento essa população? Eu defino um vetor de ano, um vetor ano e um vetor de população. Aqui, ó. Eu chamo de AIS, que é ano, né? Eu poderia chamar ano, 1984, 1988, 86, 88, 90, 92, 84, 96. Pum. Automaticamente ele guardou esse vetor aqui. Depois eu defino o vetor população, 127, 130, 136, 145, 158, 178, 211. A diferença desse vetor para esse vetor é porque isso aqui é um vetor linha, já que esse botou ponto e vírgula, aí ele fica um vetor coluna, tá vendo a diferença? Mas eu poderia não ter colocado esse ponto e vírgula aqui e colocado só o transposto aqui no final, dava a mesma coisa. Entenderam o que o exemplo fez ou não? Sim, professor. Tá bom. Se tiver alguma dúvida, pergunte, porque lá na frente vai ficar tudo misturado. Aí se você ficar querendo lembrar das coisas passadas, aí vai ficar tudo perdido na cabeça, viu, senhores? Aí aqui, ele define as coordenadas aqui do ponto A, que é aqui é outro exercício já. Coordenada 2, 4, 5. Ele definiu o ponto das coordenadas aqui, ó. 2, 4, 5. Aí tem o vetor 2, 4, 5. Só isso. Esse diabo ele fez aí, não. Frescura. Ele transformou em linha ou coluna. Ele poderia, no código de linha, só dar um enter. Aí ficou para a próxima linha. Mas a gente vai fazer isso, a gente vai fazer em script, então não faz diferença, não. Outra coisa que a gente pode fazer, senhores, é isso aqui, ó. Vou apagar aqui, pegar o script, o editor. Eu poderia dar um enter aqui, ó. Dar a mesma coisa, ó. Então, ele vai entender que isso aqui é um vetor coluna, ó. Do mesmo jeito, se você der um enter, ele entende que isso aqui é um vetor coluna. Ou então, você pega aqui, bota o ponto e vírgula. Pronto, aí ele entende que isso aqui é um vetor coluna. Senhores, aí a pergunta não quer calar. Professor, e se eu quisesse colocar 1000 valores? Começasse de 1, pegasse, se eu quisesse escrever o vetor 1, 2, 3, 4, 5, 6, como é que eu faria? Assim, eu poderia fazer assim, 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Vixe, ia ter que digitar até 1000. Não dá trabalho fazer isso, senhores? Imagina se você precisasse de 1 até 1000. Não é complicado isso? A gente faz assim, ó. Para não ter que escrever tudo, você bota de 1, 2 pontos, 1000. Se você colocar 1, 2 pontos, 1000, automaticamente ele vai guardar tudo como sendo isso aqui. Eu vou rodar para mostrar a vocês. Executar, seleção, tum. Apareceu um vetor X aqui, ó. 1 por 1000. Vamos ver quem é X? Vai aparecer na tela. Tá aqui, ó, todos os valores ele rodou. Porque eu botei de 1 até 1000, sacanagem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu esqueci de botar o ponto e vírgula. Quando vocês quiserem evitar esse tipo de problema, é só botar o ponto e vírgula e não aparece. Eu vou rodar agora de novo para vocês. Executar, seleção, pum. Aí quando você entrar aqui na janela de comando, não aparece nada.
Certo? Apareceu aqui, ó. O vetor X está aqui, ó. Certo? Achei Se estranho, quisesse coluna, professor, é só colocar aspa. Se eu quisesse coluna, Só colocar aspa, né? No final. não. Se você quisesse o vetor coluna, era só botar aspinha assim, para ficar transposto. Aí ficava vetor coluna. É bem mais prático. Certo? Agora tem outra coisa. Pelo fato de 1 até 100, o Octave ou o MATLAB diz que você não precisa colocar esse aspa aqui. Ó. Você pode deixar sem aspa, que ele entende que isso aqui é um vetor de 1 até 100. Se você rodar isso aqui, eu vou estar de 1 até 100, de 1 até 10. Vou rodar aqui para mostrar a você. Vou tirar sem um ponto e vírgula só para vocês visualizarem. Vou dar a seleção e vou entrar aqui no janela de comandos. Ó. 1, 2, ele entende o vetor de 1 até 10, tá vendo? Não precisa colocar colchete aqui e colchete aqui. Agora, e se eu quisesse, professor, de 1 até 10, mas não de 1 em 1, em 0,5, tipo 1, começar do 0, por exemplo. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, ou seja, eu quero incremento, uma PA de razão 0,5, aqui é uma PA de razão 1, né? Começa mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. E se eu quisesse uma PA de razão 0,5, você botava 2 ponto e vírgula e botava o incremento aqui no meio, viu? Ó, 0,5. Se você colocar isso aqui, ele vai de 0 até 10 em 0,5. Eu vou rodar aqui para mostrar a vocês. Vou mostrar aqui o editor de variáveis. Desculpa, é o editor, eu sempre esqueço disso. Janela de comandos, está aqui, ó. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, e assim vai. Certo? Se vocês tivessem uma linguagem de programação tipo C, vocês iam ter que fazer um script colocando I++ no final, uma viadagem danada. Que é uma nova, você passa um século para entender esse I++, e é bem mais prático aqui, é só colocar de 0. Se você estudar qualquer linguagem antiga, Pascal, se você estudar a linguagem de Fortran, COBOL, aquela linguagem antigona, tudo usa essa anotação aqui. Certo? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ó? Ele vai de 0 até 10, e aqui é um incrementozinho, 0,5. Poderia ser qualquer valor. 0,1, por exemplo. Ah, professor, eu quero de 0 até 1 em pedacinho de 0,1. Como é que faz? Eu vou rodar aqui, ó. Executar. Vai de 0 até 1. Vamos olhar aqui o janela de comando. Ó. Começou. 0 até 1. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, até 1. Às vezes é prático para a gente, que a gente precisa discretizar toda uma região, o domínio, para a gente fazer o gráfico, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Professor, entenderam? E qual era aquela letra lá que era o menor número entre 0 e ele? Ah, é o EPS, né? Aí se colocar EPS lá no meio, dá o quê? EPS aqui, ó. EPS é esse número aqui. Aí se colocasse lá, tipo, 0, EPS 1. Eita, bexiga, boa pergunta. Eu nunca fiz isso não, bicho. Vamos ver aqui. De 0, EPS. Vixe, vai dar grande, viu? O que ele faz? É um número pequenininho, vai dar bilhão, vai dar gigantesco, viu? Aí travou o computador. Espero, É infinito, né? Infinita não, mas vai explodir seu computador. Se explodiu, não, deu certo aqui, ó. Ah, não terminou ainda não, nem apareceu ainda, tá rodando, tá vendo? Isso aqui. Rapaz, se travar aqui não é minha culpa, não. Quer dizer, a culpa é sua, viu, bicho? Se travar meu computador. Eita, bexiga. Vai dar coração na ceninha, não. Cadê? O bicho quebrou meu computador, bicho? Aqui, janela comando. Aí, ó, tá aí, ó. Pediu uma mãe aí, ó, pra tu, ó. Vai demorar o tempo do burro, bicho. Vocês estão vendo a tela? Daqui para esse bicho acabar, a Francine tem arrumado outro casamento. Quando você estiver rodando e estiver demorando muito, o que você faz para cancelar? No MATLAB é Ctrl+C, Ctrl+C. No Octave deve ser a mesma coisa. Tá aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+C. Parou. Olha, o número o número é tão pequenininho que ele não alterou. Ele continuou 0, 0, 0, tá vendo? O número é tão pequenininho que ficou... E olha o tamanho do vetor, já está em 5 milhões, 470... 5 milhões, mas tô ficando burro, é? Meio milhão, né, professor? Meio milhão.
Olha ali do lado. A dimensão. 547.274, bicho. E ainda não apareceu nenhum aí, né? E não apareceu nenhum ainda. Porque é muito pequenininho, né? Você vai somando coisas pequenininhas, vai ter uma hora que ele... Eu acho que isso aqui, pelo fato de EPS, é uma soma. É como se eu estivesse somando zero. Somando zero, ele não vai dar um nunca. Assim, vai dar sempre zero. Porque zero somado com zero é zero. Somado com zero, e esse EPS é um zero, né? EPS é o quê? É 2,2 vezes 10 a menos 16. Então, é um número extremamente pequeno. Isso aqui é zero. Para a gente, isso aqui é zero. Tá bom? Um experimento interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Só vocês mesmo para ficar pensando nessas loucuras aqui. Cadê, Márcio? Editor. Pronto. Vamos agora para o exemplo aqui. Então, pronto. Aí aqui ele está dizendo, você pode definir uma variável, coloca aqui o valor de entrada, o início, aqui o fim e aqui o incrementozinho. Então, você também pode tirar os brackets, né? Tirar os colchetes e colocar sem o colchete, ele entende muito bem. Tanto faz esse como esse. Tá bom? Aí ele colocou de 1 até 13 em 2 em 2. Aí ficou 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Isso aqui é literalmente uma PA que começa com 1 e a razão é 2, ó, que sempre soma 2. Aqui também, ó, começa com 1.5, vai até 2.1 e a razão é 0,1. Aí ele vai somando até chegar ao número mais próximo de 2.1. Ele não para exatamente em 2.1, ele pega o número mais próximo, certo, senhores? Porque você vai somando até chegar a um número próximo disso aqui. Porque às vezes chega, mas às vezes não dá, porque a aproximação ultrapassa. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou fazendo. Aqui também, se não tiver nada, ó, vai de menos 3 até 7, em 1. Fica menos 3, menos 2, Professor, menos 1, 0, diga. Aí, dê um exemplo prático aí. Por que usa isso aqui? Sim. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você queira fazer o gráfico de seno de x. Lembra de uma função? Uma função y Certo. igual... Vamos pegar uma função quadrada, uma função de segundo grau. X ao quadrado mais 1. E eu preciso calcular... Eu tenho uma tabela de x aqui, ó. X igual a... Se for só um número, beleza. Mas eu posso muito bem, eu quero pegar infinitos valores de x. O meu domínio é de menos 2 de 0 até 10. Como é que eu faço? De 0 até 10. Mas eu não quero só 0, 1, 2, 3. Eu quero valores pequenininhos. Eu quero que a minha função, então, botar 0.1 aqui, ó. 0.1. Então, ele vai pegar isso aqui e vai pegar esse x. Para cada entrazinha desse vetor, ele vai levar ao quadrado mais 1. Só que ele vai dar um erro. Alguém sabe dizer por que vai dar um erro? Ele vai pegar o x, que é um vetor, e elevar ao quadrado. Eu posso pegar um vetor e elevar ao quadrado, senhores? Não, tem que ser os valores do vetor, né? Eu teria que pegar... Se aqui fosse uma matriz quadrada, eu poderia, mas é um vetor. Eu não posso fazer um vetor ao quadrado. Eu teria que pegar cada entradazinha desse ao quadrado. Então, do ponto de vista, se você tivesse uma linguagem de programação em C, por exemplo, o C++, ou Java, ou qualquer outra coisa, você teria que fazer um laço, um for, que diga assim, ó, para x igual a 0, eleva ao quadrado. X igual a 0.1, eleva ao quadrado. X igual a 0,2, eleva ao quadrado. Ia ter que fazer um laço de repetição. No caso do MATLAB, você só precisa colocar um pontinho aqui, ó. Aí, se você rodar isso aqui, eu vou mostrar a vocês como é que ele vai rodar todos esses valores de y. Ele vai ter um valor de x com bilhões de valores e ele vai pegar para cada valor de x e vai levar ao quadrado. É só uma aplicação que vocês vão fazer isso muito, viu? Vou rodar aqui, ó, executar. Ó. E vou mostrar aqui o editor, janela de comandos. Está aqui. Calculei x ao quadrado, todo mundo aqui, ó. Pronto, eu acabei de calcular um vetor x de tamanho 101 e o vetor y de tamanho 101. Depois Professor, vocês... Diga. Aí agora eu quero pegar esses valores e transformar, por exemplo, na tabela. A tabela já está feita aqui. Sim, já tá X feito e aí. Y, já está aqui, ó. Se eu quiser transformar no gráfico aí, tem como? Ah, sim. Aí o que eu ia fazer. Vai só botar o plot, que eu ainda vou ensinar isso pra vocês. Vai botar o plot, bota o X, bota o Y e pronto, e roda. Demora um pouquinho, por algum motivo, que só que tava uma merda. Pronto, tá aqui o par. Que massa. Acabei de fazer o gráfico Melhor do plot. que o GeoGebra. Ah, não, pelo amor de Deus, tenha vergonha.
Não fala de GeoGebra aqui, não? Isso aqui, bicho, ele faz gráfico, é só um exemplozinho. O GeoGebra, o Octave, o MATLAB, faz infinitamente mais coisas do que o GeoGebra. Eu poderia passar o dia todo falando de coisas que eu faço. Eu resolvo uma equação diferencial das mais complicadas possíveis e imagináveis. O GeoGebra só faz um gráficozinho. Professor, aí também tem como fazer 3D, né? Acrescentando Z ou não? Sim, sim. 3D. É uma coisa que eu ainda vou ensinar. Não esqueçam disso. Eu estou fazendo só para mostrar para você. Só por curiosidade. Para você fazer, para eu fazer o 3D aqui, eu poderia fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui como é que está. Eu teria que fazer uma malha, criar um mesh. Cadê mais? Não, mesh não, mas é um. Como é o nome da malha? Deixa eu lembrar aqui, é tanta coisa. Eu vou ensinar isso a vocês. Eu vou mesh grid, é isso aqui, é mesh grid, aí eu colocar aqui, sei lá, vou botar aqui x vai de 0 até 1, 0,1 até 1, só curiosidade. Y vai de 0,1 até 1, até 10, vamos ficar melhor, até 10. Até 10, só por curiosidade. Aí fica mesh grid, que é tipo uma malha que eu fazer de x e y. Aí eu tenho uma função z, a função que eu vou falar, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vocês já estudaram isso? Não, claro que não. X ao quadrado mais y ao quadrado. Alguém sabe dizer o que significa geometricamente x ao quadrado mais y ao quadrado? É um círculo, professor? Circunferência? Não. Para cada x e para cada ponto x e y eu tenho um z. Para cada x e y eu tenho uma circunferência. Só que o x e y começa pequenininho e vai aumentando. Isso aqui é se não tivesse esse y quadrado, era uma parábola. Quando eu boto z ao quadrado, y quadrado, é uma parábola girando. Aí aqui eu tenho deixa eu ver como é o gráfico do plot z, deixa eu ver o gráfico, plot, explot, mas explot 3. Eu não lembro se é explot não. Tanto faz, explot z, pronto, vamos ver se ele aceita. Quanto tempo que eu não vejo esse negócio, senhores? Vamos lá. Se der algum erro, eu já sei que não é explot. Ah, não. Isso é uma droga para ter botado ponto e vírgula. Aqui no mesh grid aqui, ó. De novo. Janela de comandos, está rodando, certo? Eu tenho muito fino na minha malha, eu sou muito burro, bicho. Cadê? Se eu tivesse MATLAB, eu já tinha feito automaticamente. Mas não é Zplot não, acho que é plot 3, eu acho, não lembro. Deixa eu ver, janela de comando. Tá rodando ainda, senhores. É uma merda mais esse negócio. Eu vou mostrar a vocês como o MATLAB seria melhor. Eu não gosto dessas coisas de graça, não. Cadê uma MATLAB aqui? Tá rodando ainda essa bodega, mas que pode. Não, tá... Ah, tem um erro aqui, tá vendo? Ó, x ao quadrado. Ele apareceu a mensagem x ao quadrado, é por quê? Ele faltou colocar o pontinho lá, não foi, professor? Tem que botar o pontinho, senão dá problema. Foi mal, senhor. Eu esqueci que isso é vetor. Vou rodar de novo agora. Executar, seleção. Janela de comandos. Ó, Z é indefinido. Que Z é indefinido? Eu acabei de definir Z, bicho. Ah, é o Z maiúsculo, tá vendo? Tomar banho, bicho. De novo. Vamos ver se é janela de comandos. Não é Zplot não, senhores. É outro nome. Deixa eu lembrar como é o comando. É plot 3. Deixa eu olhar aqui no livro, que é melhor. Colar no livro, que é melhor. Vou mostrar a vocês que eu vou ensinar isso a vocês ainda. Cadê? Ora, bicho. Calma, MATLAB, espere. Não quer na MATLAB simbólica, não. Cadê o plot? Calma. Z, tá. Ó, mesh grid, do jeito que eu fiz, ó. Mesh grid,
Aí mesh, x-label, cadê o plot, bicho? Ah, ele só faz um mesh, não quero mesh, não. Cadê o MATLAB aqui? O mesh também faz. Deixa eu usar o mesh, então. Editor. Mesh. Aí eu boto aqui o X, o Y e o Z. Tem outra forma de fazer isso, senhores. Deixa eu rodar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Executar a seleção. Janela de comandos. Mesh. Eu escrevi, digitei errado, bicho. Claro que eu digitei. SH. Mesh. Pronto. Cadê? Tá errado isso. Deixa eu pegar aqui os plots gráficos, eu consigo ver rapidinho o nome dos plots que eu quero. Para colar aqui. O MATLAB já mostra tudo, eu não preciso. Ah, é o surf. É o surf, Márcio. Porra, bicho, o surf. Eu esqueci danado do surf. Surf. Z. Ver se ele vai dar certo agora. Executar. Como assim, bicho? Z, Z, X, Y. Help. Help surf. Vou ver aqui um exemplo. Ah, superfície XYC. Ah, é XYZ. X, vírgula, Y, vírgula, Z. Vamos ver se está certo agora, essa bodega. Executar, seleção. Tem que ter o mesmo comprimento, é? Aí dentro, bicho. Mesh grid, X. Ah, tá. Eu tenho que definir o XY como sendo mesh grid. Eu defino o XY separado. Vou copiar esse código aqui e vamos lá para o meu editor, que é melhor. E mesh grid de 1 até 10, de 1 até 10, 0, de 1 até 20. Z igual a, eu vou botar o Z como sendo o x ao quadrado mais y ao quadrado. E vou botar aqui x minúsculo para ficar coerente com a minha equação. E aqui é o meu Z. E aqui é XYZ. Pronto. Aí eu vou mostrar aqui um parabolóide. Vou rodar aqui para vocês. Executar, seleção. Pronto. Isso aqui é um parabolóide, só que está meio estranho, de 1 até 10, de 1 até 20. Vou botar de menos 10 a 10. Vou negativo. Para você entender que de menos 10 até 10, de menos 10 até 20. Até 10 também. Pronto. Pronto, isso aqui é um parabolóide, é uma parábola girada, tá vendo? Aí, literalmente, é uma parábola com rotação aqui. Não consegue nem mexer, esse negócio consegue. Consegue mexer aqui, ó. Tá vendo? Ó, como é que é um? Vocês estão visualizando, né? E se eu colocasse um menos aqui? Se você botar um menos aqui, vocês vão descobrir esse assunto aqui. Isso aqui é um parabolóide hiperbólico. É isso aqui, é uma sela de cavalo, ó.
Aí vocês vão descobrir que nesse cantinho aqui é tipo um ponto de sela. Literalmente é um ponto de sela. É como se fosse o ponto de inflexão que vocês vão estar em cálculo 1. Em cálculo de variáveis, vocês vão descobrir que nesse canto aqui o gradiente se anula também. É equivalente ao ponto de inflexão. Tudo isso vocês vão estudar. Eu poderia passar o dia todo colocando umas funções malucas aqui. Tá um seno aqui, ó. Seno. Aí vai ficar uma coisa maluca. O bicho vai ficar doidão. Não vai cair na prova não isso aí. Só por curiosidade, senhores. Aí, ó. Tá vendo? Função malucona. E se eu quiser mais fino, professor, mais fino, eu coloco aqui 0,1. Porque tá 0,1. O computador vai ficar torrado, mas vamos ver o que eu aguento. Se estourar aqui, eu desligo o computador e volto de novo para a aula, viu? Executar. Tá, pô. Tá aí, ó. Já é isso. É uma função de várias variáveis. Um monte de Cada mapa. ponto é um seno multidimensional aí. Aí eu pergunto a você, professor... Quase uma floresta. É porque ele está discretizado, né, bicho? Isso é um algoritmo discretizado. Professor, deixa eu mexer aqui para ficar aqui. Se eu consigo mexer nesse negócio aqui. Aí, ó. Será que o GeoGebra faz isso? Não sei, talvez. Ó, se vocês quiserem estudar, professor, eu quero estudar só um pontinho disso aqui, um pontinho, encontrar o mínimo dessa função. A gente consegue criar um algoritmo que descobrir o mínimo de uma função parecida com isso aqui? Para descobrir, por exemplo, petróleo, senhores, a gente minimiza funções parecidas com essa daqui. Só que são funções multidimensionais. Aqui só tem 3D. Imagina uma função de dimensão 3000 que tenha mais ou menos essa estrutura aqui. São as coisas que o MATLAB resolve. Encontra sem fazer o gráfico, que não dá para fazer. Pronto, isso aqui é uma função de várias variáveis malucona. Se vocês se interessarem em brincar com essas funções, podem me procurar no TCC. Agora vamos voltar aqui para a nossa aula, tá bom? E vocês vão estar isso em cálculo de várias variáveis. Vocês vão aprender a calcular derivada em relação a x, derivada em relação a y, são as derivadas parciais. Vão aprender a calcular integrais triplas, duplas, certo? Integrais dupla, tripla. Vocês vão aprender a calcular integral de linha nessas superfícies mais diversas possíveis e imagináveis. Então, se preparem, viu? Aí Contando aqui. Se fosse para fazer na caneta, será que algum dia um conseguia? E tu acha que vocês vão fazer como? Vocês vão fazer na caneta. Vocês acham que os professores de vocês vão usar o MATLAB, por acaso? Luiz vai fazer no grafo. Logo, vai ser uma função mais simples, mas literalmente ele vai pegar e vai no braço mesmo. Vocês não vão usar computador, não. Eu estou usando essa função aí, professor. Ó, vocês já ouviram falar de superfície costa? Surface costa? Eu falar? Não. Então, vou mostrar para vocês essa imagem. Tá vendo essa superfície aqui? Eu vou fazer essa aqui. Tá vendo essa superfície aqui? Ela é considerada uma superfície perfeita na matemática. Existe uma área da matemática chamada geometria diferencial. E nessa área de geometria diferencial que vocês não vão pagar essa disciplina, a menos que queiram pagar como vocês pagariam no bacharelado. Geometria diferencial, vocês vão estudar uma superfície que nem essa. Existe a superfície perfeita, seria a esfera, e tem outras. Essa daqui foi um matemático chamado Costa, que é um brasileiro. Ele foi um dos primeiros doutores de geometria diferencial do Brasil, eu conheci ele pessoalmente. E ele criou essa superfície, ele provou a existência dessa superfície sem usar computador, bicho. Dá para imaginar como o cara era doidão? Depois, anos e anos depois que ele criou essa superfície, que os caras conseguiram criar um software algébrico que fazia esse gráfico. E foi até o matemática que fez isso, que é o Wolfram. Então, essa aqui é a superfície Costa, que é considerada uma superfície perfeita. Aí, qual o problema dessas coisas da matemática? Alguém sabe dizer quer sacanear o matemático, o que você tem que fazer? Hein, senhores? Se você quiser quebrar a perna de um matemático, o que você tem que perguntar a ele? Hã? Achar a equação. Achar a equação. Não, o Costa já fez. O Costa já fez. Isso aí é o de menos. Se você quiser quebrar... Celso Costa, ele é... Eu conheci ele. Ele é
Ele é pró-reitor da Universidade Federal Fluminense. É vivo até hoje. Celso Costa. Deixa eu ver. Celso Costa. O de Celso Portioli, bicho. É esse cara aqui, Celso Costa, conhecido como matemático brasileiro, conhecido pela descoberta de superfície Costa. Gente fina demais. Fina demais. Certo? Realmente, você tá só o palito aí na foto. Não, ele disse que depois que terminou, ele foi doutorado no IMPA, bicho. No IMPA, então não é pouca coisa, não. Tô doido. A maioria dos professores que eu conheço doutorado no IMPA ou é doido ou é só Deus sabe. Não falar nada não, que está sendo gravado. Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa apresentação. Eu estou querendo dizer que... Como é que quebra as pernas do matemático? Você ia explicar aí? Esse cara, quando veio para Natal, ele foi entrevistado na URN-TV. Ele veio para Natal e eu era aluno de matemática. Aí fizeram uma reunião e ele foi falar... Ele começou a ficar brincando lá com bolha de sabão, as viadagens danadas que os cabos fazem essas coisas. Aí ele a universidade toda se mobilizou para receber ele, a UFRN toda se mobilizou para receber ele. Eu tinha o quê? Eu estava no primeiro ano do curso de matemática. Aí, o pessoal da TV não entende o quão importantes são essas coisas. Então, foram entrevistar ele, sabe? No RNTV. Eu lembro que eu estava assistindo o negócio. Aí, o que foi que a miserável da repórter perguntou para ele? Perguntou, o senhor criou esse negócio aí, que chama de superfície Costa, interessante, todo mundo disse que é uma coisa muito fantástica, não sei o quê, mas me diga uma coisa, isso serve para quê? Para nada, né, professor? Pois é, bicho, quebrou as pernas do cara, bicho. Aí ele saiu pela tangente e conseguiu justificar. Realmente, talvez a gente consiga criar uma teoria que essa superfície sirva para alguma coisa. Por exemplo, eu posso criar muito bem, o físico pode muito bem criar um espaço onde o espaço em questão que eu defini é a superfície Costa. Por exemplo, vocês vão estudar uma superfície chamada isso aqui, ó, que é um parabolode de revolução. Tem um parabolode hiperbólico de revolução e tem um parabolode hiperbolode de uma folha e de duas folhas. Vocês vão estudar isso. Não sei se já estudaram. Isso aqui é de uma folha. Então, por exemplo, esse bichinho aqui, o pessoal consegue explicar coisas da física que são a geometria não euclidiana de Lobachevsky, por exemplo, que um triângulo aqui dentro, ó, a soma dos ângulos internos é menor que 180. O buraco de minhoca. A gente vai falar de buraco de minhoca já? Não. Eu já ouvi vocês falar. estão devagar, né? Pois é, bicho, essas coisas são geometrias não euclidianas. Então, eu posso criar uma geometria não euclidiana onde a superfície básica da geometria é a superfície Costa. Só falta algum físico tentar explicar para que serve isso, mas é possível, sim, um dia a gente usar essa superfície para alguma dessas teorias malucas. Mas, por enquanto, ninguém achou uma serventia direta. Certo? Costa respondeu assim, ele falou assim, quando se criou-se a elipse, ninguém imaginava a elipse aqui. Você pega dois pontos aqui, a soma dos focos aqui, a distância dos focos é constante. E você vai somando aqui, vocês já estudaram isso, né? Vai somando aqui e vai gerando a elipse. Aí ele falou, quando se criou a elipse, anos depois, muito tempo depois, descobriu que os planetas, as órbitas dos planetas giravam em forma de elipse. Então, às vezes, a gente cria uma coisa e lá na frente que a gente vai utilizar, vai saber para que serve. Mas vamos voltar para a nossa discussão então, aqui. No caso, ele não criou, ele só descobriu, né, professor? Não, nesse caso, ele criou essa superfície. Mas até então, ninguém descobriu uma aplicação direta sobre isso aí. Talvez alguém descubra, mas por enquanto, até hoje não. Fica uma ideia para vocês, se quiserem pesquisar essas coisas. Sim, eu estou aonde, hein? Já me perdi todinho. Sim. Vocês conversando, eu acabo de... A minha aula vai até que horas? Me ajudem aí, só para me perder tempo. 8h40, professor. Temos 40 minutos ainda. Então, para cá, a gente está em vetores. Array. Pronto. Aqui é A gente já viu que o vetor é uma tabela, né, de números. A gente pode define a variável e coloca os valores, ou em coluna ou em linhas, você já viu isso? A gente já viu que pode botar um incrementozinho, bota o início, o final e incrementozinho, sem nenhum problema. Pode começar com qualquer valor negativo, não importa.
E também a gente pode criar... Vocês vão estudar um dia em álgebra linear, espero eu que estude isso, que os matemáticos acabam evitando de ensinar isso, espaço das linhas. O problema desse método aqui de você colocar o início e o fim, o incremento, é isso aqui. Vou mostrar a vocês aqui. Vou apagar essa bodega aqui. Eu vou colocar o seguinte vetor. X vai de 0 até 10, incremento de 0,3. Eu pergunto a vocês. De 0 até 10, em 0,3, 0,3, ele vai parar exatamente no 10? Não. Não. Então, esse é um problema. Eu vou rodar aqui para mostrar a vocês. Vai ficar 9,99, né? Aqui. O último deu 9,9, né? O último deu 9,9. Porque o próximo, ele ultrapassa o 10. Aí, então, no fim das contas, ele vai mais próximo de 10, mas ele não chega exatamente de 10. E se eu quisesse um conjunto de vetores que começasse do 0 e fosse até o 10 e parasse exatamente no 10? Como é que eu faço? E aqui eu não sei, aqui eu estou vendo aqui que deu 34 vetores. Estão vendo aqui o 34? Aqui, ó. 34, o tamanho do vetor deu 34. E se eu não soubesse o tamanho, se eu definisse, eu quero um vetor que vai de 0 até 10, e eu quero 100 valores de 0 até 10. Como é que eu faço? Eu tenho que começar a fazer conta aqui? A gente usa um comando chamado linspace, que é o que a gente vai aprender aqui, ó. Ó. Criando um vetor com espaçamento linear igual, especificando o primeiro e o último termo e o número de termos. Estão vendo? Você define a variável que você quiser e usa o comando linspace. Aqui você coloca o primeiro elemento que você quer colocar do vetor, aqui você coloca o último elemento que você quer colocar do vetor, e o n é o número de elementos que você quer que está entre xi e xf. Por exemplo, linspace, que vai de 0 até 8, e eu quero 6 elementos de 0 até 8. Aí fica linspace 0, 8, 6. Aí fica 0, começa com 0 e termina com 8. Estão vendo? E eu tenho 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém já estudou PG e PA? No ensino médio. É como se eu falasse... Você já ouviu falar o termo interpolar, interpolar meios aritméticos e meios geométricos? Já viram esse exercício? Eu não. Pois é, interpolar é inserir... Não interpolar, minto. É inserir meios aritméticos e meios geométricos. O exercício é assim. Porra, Márcio. Por que eu fiz isso? Ele pega uma PA, uma PG, uma PA qualquer, uma A1. Ixi. Ó, o A1 é 2. A razão é 3. E eu quero interpolar meios aritméticos entre, sei lá, 5. Eu quero interpolar quantos meios aritméticos? Eu quero interpolar 10 meios aritméticos. Entre 5 e 100. Entre o 5 e 100, por exemplo. E a razão é 3, por exemplo. É mais ou menos a mesma coisa. Você já tem o primeiro termo, já tem o último termo. Aí você, literalmente, encontra... Você tem a razão, aí você encontra cada um desses meios aritméticos aqui. Depois vocês pesquisam, que é um exercício bem simples e é tranquilo. Nesse caso aqui, já que eu quero 10 meios, eu tenho que acrescentar o último e o primeiro. Aí fica 12. Então, aqui vai ser o A12. Aí você mata o exercício todinho, já que você tem a razão. Não, na verdade, você não tem a razão. Você tem que descobrir a razão. Você descobre a razão, você sabe o número de meios que você quer. Aí você descobre a razão, descobrindo a razão, você sabe todos os termos. É um exercício interessante, que é basicamente o que essa função, esse comando faz. Então, vou mostrar aqui a vocês. Ó. Vou estar aqui na janela do comando para ficar mais fácil. CLC. Aí, às vezes, você quer definir uma variável y, variável s. Aí, bota aqui linspace. Aí, coloca o primeiro valor que você quer. Eu vou colocar entre 1. Aí, coloca o último valor, vou botar 10. E eu coloco
eu quero quantos valores ali dentro? Eu quero 5 valores entre 1 e 10. Então, o lean space de 1 até 10, eu quero 5 valores entre 1 e 10, incluindo os 1 e os 10, é claro. Então, ele vai fazer isso, ó. Então, o primeiro valor deu 1, o segundo 3.23, o terceiro 5.5, 7.7 e 10. Vocês estão entendendo o que esse comando faz? Ele insere 5 valores, ele escreve 5 números entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5. E se eu colocasse mais valores, professor? E colocasse aqui 20. Ele pegava 20 valores entre 1 e 10, ó. Começava do 1 e terminava com 10 aqui. Entenderam? Então, esse é um comando. Valores aleatórios, né? A razão aí, no caso, por trás. Não, ele faz uma divisão, exata para ficar exatamente o primeiro e... Lógico, aqui vai ter uma razão, Nossa. só que ele internamente, o código descobre a razão. Você só precisa definir os elementos aqui e internamente ele descobre a razão. Para fazer esse código é simples, é só o meio aritmético aqui. Isso aqui é uma função que a gente usa às vezes, muitas vezes no MATLAB ou no Octave. Então, o lean space, que é o espaço das linhas, né? Agora vamos à parte de matrizes. Como é que eu defino uma matriz? Primeiro, para que serve matriz? Alguém sabe dizer para que serve matriz? Vai por um Hein, bocado de senhores? coisa. Tem um exemplo básico. Vai encontrar a área do triângulo. Tá, vocês vão dar aula de matrizes. A primeira aula vocês vão chegar e falar, matriz é uma tabela. Aí o aluno, professor, serve para quê? Aí você vai dizer o quê? Que nunca usei. Para colocar informações. Só vou falar que dá para achar. Ó, Dá pra eu vou mostrar aplicar para você assim, uma geometria aplicação. analítica. A gente usa matriz toda hora. Tá vendo esse negócio aqui? Eu.jpg aqui, na minha função aqui? Eu.jpg? Tá vendo esse arquivo aqui? Eu vou abrir essa pasta aqui, ó, documentos MATLAB. Vou mostrar a vocês quem é esse eu.jpg. Cadê, Márcio? É um cabo bonitão na praia, quer ver? Deve ser, não sei. Eu devo ter colocado isso para os alunos. MATLAB. Cadê? MATLAB. Tá aqui. Eu. Vou abrir. Pronto. É aquela foto real que eu fui na Sei praia. muito. Rapaz, me acho muito bonitão nessa foto. Se eu disser a você que isso aqui é uma matriz. E onde cada cor é um pixel, né, professor? Cada pixelzinho é um número. E esse número eu consigo... Pela cor. Vou mostrar a vocês se eu consigo provar a vocês. Eu vou mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Abrir. Carregar dados. Deixa eu ver se essa opção aqui. Não. É image. Vê como faz, Márcio. Se eu clicar aqui no botão direito, ver se ele aparece. Não, ele abriu. Deixa eu pegar. Faz tanto tempo que eu não mexo com imagem, senhor. Deixa eu pegar aqui o comando image. Eu vou transformar essa matriz aqui numa imagem, só para mostrar a vocês. Deixa eu pesquisar aqui, que faz tanto tempo que é image, não sei o quê. Carregar imagem. MATLAB. Como seria imagem de MATLAB? Como ler uma imagem de MATLAB? InRead. Certo? Bom saber disso. Então, tá aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, InRead. InRead. Aí eu vou botar o nome da variável. É assim, né? Eu.jpg. JPG. A minha imagem a qualidade dela é muito boa. Então, vai dar um negócio malucão aqui, viu, senhores? Porra, bicho. Não tá aqui eu.jpg? Deixa eu tirar esse negócio aqui, ver se ele aceita. Read. Deixa eu ver de novo aqui, porque eu acho que eu não li direito. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz para... Tá certo. Tá aqui no MATLAB, que eu não confio no Octave não, senhores. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Eu já sei qual é o problema. Problema porque ele não está na pasta. A pasta é isso aqui, tá vendo? Tem que procurar a pasta exatamente. Por isso que ele não reconheceu. Deixa eu pegar aqui o último.
Pronto, agora deu certo. Tá vendo a matriz aí? Estão vendo na tela? Sabe sim, professor. Pronto, isso aí, cada númerozinho desse aí, senhores, é uma cozinha da minha imagem. Então, vai demorar um pouquinho, porque eu inventei a imagem, a qualidade deve ser, deixa eu ver o tamanho dela aqui. Deixa eu ver aqui o tamanho dela. É um arquivo de, sei lá como que eu faço para visualizar a configuração. Em Vai no botão propriedades, direito, propriedades, professor. lá embaixo. Aqui, ó, uma imagem de, não diz aqui não, né? Só diz que é 120 kilobytes, não diz a Olha ali em detalhes, vê se não tem. detalhes. Olha. É 640 por 640, tá vendo? É uma matriz 640 por 640, tá vendo? É gigantesca. Tá rodando ainda, meu Deus do céu. Se eu não quisesse que aparecesse isso, o que que eu faria? Colocava ponto e vírgula lá. Ponto e vírgula, e não ia ter nenhum problema. Aí pensa comigo matematicamente. Enquanto tá rodando, só vou discutir alguma coisa aqui com vocês. Só para vocês entenderem o quão é interessante isso aqui. Eu vou abrir isso aqui. Isso aqui é uma matriz. Se eu quisesse que esse dente aqui ficasse mais branco, o que que eu faria com esse negócio aqui, do ponto de vista matemático? E aplicar Photoshop. Olha, Alteração eu tô de falando, cor, eu tô falando de matemática, eu tô falando os programas já prontos não, porque isso aí é quem é usuário. Se você for pensar, você tem um problema e você quer resolver. O que você tem na prática é uma matriz cheia de números, você só tem isso e mais nada. E eu quero transformar esse negócio aqui que tem uma certa cor, que é um número, e eu quero que ele fique mais branco. O que é que eu faço do ponto de vista matemático? Como é que você faria isso? É que nem o men falou aqui no chat, tem que alterar a matriz, né, para que... Você literalmente ia fazer um código, ia procurar esses índices da matriz aqui, que são esses pontos que estão aqui nessa região, e ia mudar o valor. Não é não? E se eu quisesse envelhecer essa foto, como é que eu faria? Eu ia pegar cada ponto, eu ia criar um algoritmo que ia pegar alguns pontos do meu rosto e alterar a posição deles em algum canto, ia entortar alguma coisa. Eu literalmente ia fazer uma transformação da minha matriz. Vocês vão estudar isso em álgebra linear, senhores, com o nome de transformação linear. É um dos assuntos mais importantes que tem em álgebra linear, transformação linear. Só que vocês vão lembrar que quando o professor for ensinar transformação linear, ele não vai falar disso aqui. Ele vai pegar, falar matematicamente que é transformação linear, e você vai fazer um monte de conta, e não vai entender a ferramenta poderosa que você tem em mãos para resolver todo tipo de problema possível e imaginável. Certo? O caba bonitão da porra. O bonitão tava gordo aqui, viu? Mas vamos voltar aqui ao nosso... Parou. O negócio, mas não vou dizer não. Parou. Então, senhores, é isso que eu estou dizendo. Aqui apareceu aqui a matriz, ó. Eu não chamei de nenhuma variável, apareceu a matriz, ó. 640 por 640, tá vendo, ó? E apareceu um 3 que apareceu outra coisa lá que é uma coisa da foto. Mas é uma matriz tridimensional, mas você só pega os dois primeiros. Tá bom? Então, eu poderia muito bem alterar essa matriz, fazer uma operação com essa matriz aqui e alterar esses números aqui e ele ia mudar totalmente. Sem nenhum problema. Entendeu? Com o tempo eu ensinar vocês a fazer isso. Se vocês quiserem, claro. Então, como é que eu defino uma matriz? Diga. Aí tem como converter de matriz para imagem? Sim. É só usar e-mail. Vamos dar um exemplo para você. Vou pegar uma matriz aqui. A igual... Aí eu faço assim. A... Aí eu escrevo primeira linha. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Uma matriz 4 linhas. Aí eu vou botar ponto e vírgula. Aí, teoricamente, ponto e vírgula é a próxima linha. Vamos estar aqui. 3, 6, 8, 9. Ponto e vírgula. Outro número aqui, ó. 10, 100, 2, 0, 4, né? E fechei. Tá vendo? Isso aqui é uma matriz, ó. A primeira linha, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 100, 2. E vou rodar aqui, só para mostrar a vocês. Rodei. Vou mostrar na janela de comandos. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8. Tá. Professor, como é que eu transformo isso aí em imagem? É só usar o comando image, SC, e coloco o nome da matriz, A. Aqui a minha matriz, ó. Cada cor
Cada corzinha dessa é um número diferente. Lógico que o 100 é amarelo, se você aqui não tem color bar, que é uma droga, o MATLAB tem isso. Vou mostrar como o MATLAB é outro mundo, bicho. Não sei que diabo eu vou fazer aqui, ó. Matriz A igual, eu vou gerar uma matriz aleatória, range, que é uma matriz aleatória de 0 em 1, e vou colocar uma matriz 10 por 10. Ele vai gerar números aleatórios 10 por 10, certo? Tá aqui, eu vou dar um enter para mostrar a vocês, ó. Agora eu vou botar o image. Image SC de A. Pronto. Aqui é uma matriz, uns números aleatórios. Cada coisinha dessa aqui é uma cor. Se você clicar aqui em color bar, você vai ver o significado dessas cores. Pronto, tá aqui, ó. Aqui são, o azulzinho é 0,1, o amarelo é 0,9, ou 1, tá vendo? O azul aqui é 0, 0, e aqui é 1, o amarelo é 1. Então, quando você faz uma tomografia médica, no fim das contas você está mexendo com uma matriz. Só isso, senhores. É uma matriz. É isso que eu mexo com tomografia sísmica. Eu mexo com tomografia sísmica. E nessa tomografia eu descubro o que tem debaixo do solo. E debaixo do solo, para mim, é uma matriz. Eu faço um plot, descubro os números de referência àquela matriz e estimo onde tem petróleo ou não. Entenderam? Mas matriz, para mim, é uma imagem. Entenderam, senhores? Aí vocês, quando vocês estiverem dando aula e motivar os alunos a estudar matriz, lembrem disso. A matriz é tão desprezada que tem professor de matemática que passa por cima, bicho. Começa a falar rapidamente, ensina a somar, multiplicar, calcular a inversa, determinante e acabou o curso. Já vai para outra coisa. Matriz é tão importante que você nem imagina. Tudo Não você quer nem, né? Os cabos vão dar que só. Pois é, bicho, que os cabos são retardados. Eu fiz um curso preparatório para fazer questões do Enem. Quando eu tiver com vontade, eu vou começar a sugerir questões para o Enem envolvendo matriz, para ver se os alunos, para ver se cai no próximo Enem. Mas é tão pouco, parece que é R$70 cada questão, R$70 cada questão que é escolhida, então não vale a pena não. R$70 para ficar pensando, não sei o que, não. Rapaz, eu vou começar a fazer. Não, mas tem que ser professor de universidade, bicho. Ah. É assim não, e tem que fazer um curso no INEP, ou seja, pouquíssimos professores fizeram esse curso. Eu fiz, que eles têm que ter todo um padrão de fazer um textozinho, uma viadagemzinha, tem toda uma frescuragem que o Enem exige que você coloca. Rapaz, professor, eu tenho certeza que o senhor faz umas 10 em umas 3 horas. Não, bicho, mas não tenho paciência, não. Meu amigo, é 700 conto em 3 horas. Não vale a pena não, mano. Não vale a pena não. Não tenho paciência com esses negócios mais não. E a insanidade mental depois já Não, mas eu posso até fazer, mas quem me garante que eles vão escolher? Você está entendendo? Não é só fazer, não. Eu tenho que fazer e tem que ser escolhida. Se for escolhida, aí eu ganho. Se não for, eu perdi meu tempo, bicho. Aí é foda mesmo. Não vale a pena, não. Então, senhores, como eu estou dizendo, a matriz é uma tabela de linhas. Maria, meu Deus do céu. Professor. Linhas e colunas. Diga. Quando o senhor foi fazer suas pós, que começou a mexer com programação e tal, o senhor teve que pagar matéria de programação? Teve, né? Né? Não? Claro que não, bicho. Foi só aprendendo na tora mesmo e foda-se. Na tora, bicho. Vocês estão aprendendo. Quem é matemático vai na tora e pronto, se lasca estudando. Eu aprendi, a única disciplina que eu aprendi de programação, que foi quando eu fiz bacharelado, foi uma disciplina bem basicona de Fortran, que o cara passou o semestre todo ensinando a resolver a equação de segundo grau usando o Fortran. Só fez isso. Enrolou e não ensinou nada. No doutorado, eu fiz o mestrado. No mestrado eu tive que estudar um pouquinho, mas foi muito superficial. Agora, no doutorado, eu tive que aprender sozinho mesmo. Mas doutorado é você ficar 24 horas estudando, né, bicho? Tem que ficar 24 horas estudando, bicho. É assim mesmo. Você tá lá, você ganha salário, ganha bolsa para estudar. Então você tem que ficar. Eu ficava lá manhã, tarde e noite, trancado na universidade, bicho. E faz fim de semana. Na bolsa? Não, bolsa de doutorado é R$2.400, mas eu ganho salário, né? Eu era professor de universidade, eu ganhava meu salário. Massa. Então eu ganhava salário e bolsa. Então, para mim, eu tinha que estudar, eu tinha que ralar. Então, é a vida. Mas voltando aqui o nosso exemplo. Essa matriz aqui é uma matriz 3x3, ó. Aqui linha e aqui as colunas.
Eu consigo pegar uma matriz e definir. Deixa eu tirar o MATLAB, porque o MATLAB engana vocês. MATLAB vou deixar para deixar o vídeo passado. CLC. Eu vou definir uma matriz aqui. A é uma matriz. Você coloca aqui 1, 2, 3, 4, 7, sei lá, 9. 9. Aí, ponto e vírgula. Aí vai para a próxima linha. 1, 2, 7, 8, 9, 0. Está igual? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dar um espaço aqui. Deixa eu ver se está certo. 1, 3, 6. Está certo, eu vou fechar. Se eu der um Enter aqui, senhores, o que vai acontecer? É uma matriz 2 por 6. Aí aparece aqui, ó. 2 por 6. Estão vendo aqui, ó? 2 por 6. E se eu quisesse, professor, escolher só um elemento dessa matriz, como é que eu faria? Por exemplo, se eu quisesse saber esse elemento 3 aqui. Esse elemento é de que linha, senhores? Esse elemento 3 aqui é de que linha? Primeira linha, né, professor? Primeira linha. E de que coluna? Terceira coluna. Terceira. Então você coloca A. Presta atenção, que tem uma questão da prova que é fazer isso aqui. A. Primeira linha 1. Terceira coluna 3. E dou um enter. Se eu der isso, fizer A1, 3, o que ele vai dar? 3, que é exatamente o elemento 3 aqui, ó. Vocês estão entendendo? E se eu quisesse trocar esse 3 por diga um número aí qualquer, senhores. 9. 9. Eu quero substituir esse 3 por 9. Então você bota, ó, A1, 3 igual a 9. Se você fizer isso, já está aqui o 9, ó. Substituiu automaticamente por 9. Ó, não esqueçam, MATLAB significa o quê? Vocês lembram o que significa MATLAB? Laboratório de matemática. Não. Laboratório de matrizes. Matrizes. Ah, é verdade. Então, todo tipo de gambiarra possível e imaginável com matriz. Por que eu ensino o octavo MATLAB? Porque a gente acaba resolvendo as coisas só usando matemática. Certo? Só usando a matemática que a gente conhece. A matemática básica que a gente conhece resolve as coisas. Professor, e se eu quisesse escolher essa coluna aqui, de 1 até 8? Eu quero pegar o elemento de 1 até 8. Escolher esse vetor aqui, de 1 até 8. Como é que eu faço? Eu colocaria A. 2. Segunda coluna, né? 2. 1, 2,8, né? Eu quero de 1, do primeiro elemento, da primeira coluna até segunda, terceira, quarta coluna. Eu posso colocar assim, de 1, 2 pontos até 4, né? 1, 2, 3, 4. De 1 até 4. Então, ó, significa que eu pego, aqui eu quero a segunda linha, que é tudo isso aqui, ó, tudo a segunda linha, e eu quero de 1 até 4. Se eu der um Enter, ele vai aparecer exatamente o vetor 1, 2, 7, 8. Vou dar um Enter. 1, 2, 7, 8. Entenderam? Professor, e se eu quisesse criar uma outra matriz que eu escolhesse 1, 2, 7, 8 e pegasse o vetor 9, 5, 7, 9, 5, 7, 9 e transformasse numa matriz? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou inventando questão, viu? Eu vou no editor que é melhor para vocês entenderem. Ó, eu tenho essa matriz aqui, ó. Eu vou rodar para mostrar a vocês. Executar a seleção. Qualquer dúvida, pergunte, senhores. Editor de variável, está aqui. Janela de comandos. Aqui, ó. 1, 2, 7, 4, 3, 7, 8. Pronto. Eu quero montar uma matriz B que pegue. Minto. Eu quero. Agora não sei. Depois eu vou ensinar isso para vocês. Eu quero montar uma matriz que pegue a primeira linha e a segunda linha. Eu quero montar uma matriz formada pela primeira linha e a segunda linha. Como é que eu faço? Deus do céu. Eu vou no editor. Eu vou definir a primeira linha. Vou chamar de A1. Linha 1. Então, vai ser a minha matriz A. Eu não quero a primeira linha, não é? Então, vou botar 1. Certo? E eu quero toda a linha. Eu quero todas as colunas da linha.
Deixa eu tentar explicar a vocês. Eu quero tudo isso aqui. Eu quero a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4. Então, eu boto de 1 até 4. Não é assim que eu boto, senhores? Lembram disso? Seria assim, ó. Eu vou chamar de A1. Vai ser A, linha 1, vírgula, coluna de 1 até 4. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim, tá definindo quem é A1, aí depois vai usar A1 e A3. Porque eu quero todas essas colunas. Eu quero o vetor 1, 2, 3, 4. Então, eu quero que vai dar o elemento 1, a coluna 1 até a coluna 4. Coincidentemente, é 1, 2, 3, 4, mas pode ser outros valores. Pronto. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar a terceira coluna, vou chamar de A3, ó. A3. Vai ser o A. Vai ser a coluna 3, né? Desculpa, a linha 3. E vai de 1 até 4. Isso aqui é uma questão de prova, senhores. É desse jeito que tem uma questão na prova. Vou dar um. Vocês não vão responder aqui, vão responder no script. Mas aqui vocês visualizam logo. Ó, 10, 100, 2, 0. 10, 100, 2, 0. Agora eu vou criar uma matriz que vai juntar as duas, certo? A matriz B vai ser a primeira linha vai ser o A1, né? Essa é a primeira linha. Agora a próxima linha, ponto e vírgula, vai ser o A2. Vai ser A3, professor. A3, desculpa, eu não defini, desculpa. A3. Vou dar um Enter e vai dar o que vai acontecer, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 2.000. Professor, e se eu quisesse que isso aqui fosse uma matriz, eu quisesse calcular a transposta dessa matriz, eu estava assim, ó, B igual a B transposto, por exemplo, aqui, ó. Ficou a mesma matriz, sendo a primeira linha se transformou na primeira coluna. A segunda linha ficou a segunda coluna. Agora, a pergunta que não quer calar. Professor, e se eu não conhecesse o número de colunas aqui, como é que eu faria? Será que tem outra forma de fazer? Assim, em vez de colocar de 1 até 4, simplificar isso aqui e ele entender automaticamente que está usando todas as colunas? A resposta é sim. Por exemplo, em vez de eu quero a matriz A1, não é de 1 até 4, por exemplo, em vez de botar de 1 até 4, você só bota 2 pontos. Ele entende que está varrendo todas as colunas aqui. Aí eu vou pegar o A2, o A3. O A3 vai de A, que vai ser a terceira linha. E aqui eu vou botar todas as colunas. Aí, lógico, eu vou definir, eu vou chamar matriz C, só para mostrar a vocês que é a mesma coisa. C vai ser, e eu vou inverter, eu vou colocar, não vou botar A1 e A3, vou botar A3 e A1, só para mostrar a vocês que eu consigo fazer isso. Agora eu vou rodar isso aqui e vou mostrar a vocês. Cada um deles. Rodar a seleção. Janela de comandos. Então, aqui é a matriz A. Aqui é o A1, que é 1, 2, 3, 4. Ó. Tá vendo como deu certo, ó? Editor. Vai de 1, ó. Pegou todas as colunas, tá? Só botando de 1 até 4. Só não precisa botar de 1 até 4. Só botar 2 pontos que ele já pega todo mundo, ó. 1, 2, 3, 4. E o A3, ó. Pega todas as colunas aqui. 10, 100, 2, 0. Ó. 10, 100, 2, 0. E o C, exatamente, é o A3, que é a primeira linha, e o A1 aqui, ó. Entenderam o que eu fiz? Sim, professor. Tá tranquilo. Professor, por que o senhor está ensinando isso? Porque é uma questão da prova, exatamente isso. Eu vou abrir a prova para vocês entenderem que questão é essa. Dá tempo de olhar? Dá. Meus arquivos, algoritmo de programação. Deixa eu ver se eu coloquei, se eu não tirei. Avaliação 1. Avaliação 1. Ah, estava aqui. Eu sou muito burro, né, bicho? Pensa que acaba burro. Estava aqui esse tempo todinho. Pronto. Esse aqui a gente já fez aula passada. Isso aqui dá para fazer já. Isso aqui tudo já dá para fazer a prova todinha já, senhores. Aqui, essa questão aqui, ó. Criar uma matriz B, que tem essa cara, ó. Você escreve essa matriz. Ó. Criar uma matriz, dada essa matriz B. Agora, crie um vetor coluna. Deixa eu pegar aqui, ó. Cria um vetor coluna de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um vetor coluna de 6 elementos chamado de VA, que contém os elementos da segunda e da terceira coluna de B. Como assim, professor? Que diabo o senhor está dizendo? A coluna. Quem é a segunda coluna? Isso aqui, ó.
Tá vendo a segunda coluna? Quem é a quinta coluna? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta coluna é isso aqui. Eu quero criar um vetor coluna de 6 elementos que pegue, junte esse aqui e junte isso aqui. Eu vou chamar de VA. Como é que eu faço essa questão, senhores? Vocês entenderam como é fácil? Vou pegar aqui uma folha. Eu vou pegar uma matriz diferente dessa, certo, senhores? Ele está 1, 2, 3, 4 invertido, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 está invertido. Eu vou tentar resolver essa questão só para finalizar a aula de hoje. Depois a gente faz mais. Ah, não, aqui é MATLAB. MATLAB deixa para o outro vídeo, que é o Octave mesmo. Porque foi uma falha minha do outro curso. O outro curso eu dei o curso todinho no MATLAB e os alunos faziam no Octave. Aí os alunos iam fazer e se atrapalhava todinho. Aí eu ficava com aquele peso na consciência. O professor ensinou no MATLAB e os alunos fazem no Octave. Então, é como se o aluno errar, o culpado foi eu, entendeu? Então, vamos para aqui, documentação, editor. Pronto, eu vou pegar essa matriz aqui, o que está aqui, e vou fazer exatamente o que a questão pede. Eu vou montar uma matriz, aqui é uma matriz de 4, viu? Eu vou montar uma matriz, vou chamar de VA. Comentar. Vai ser uma matriz... Deixa eu só tirar a dúvida aqui antes do senhor fazer aí. Diga. No caso, quando fosse utilizar, onde estava colocando Brasil 1, que era a linha, aí colocava 2 pontos e colocava qual era vírgula e colocava a coluna correspondente, no caso, vírgula 2. Era isso? Estou entendendo o que você está dizendo, não, bicho. Juro que eu não entendi. Vírgula 2. Antes a gente você tem que pegar a posição, não é o número, não. É a posição. Então, vou pegar a matriz do exercício. Vamos pegar a matriz do exercício. A matriz do exercício começa com 17, é? Só para começa com 18. Vou fazer a prova, ó. 6, né? 18, 17. Agora eu consigo fazer automaticamente. Vamos automatizar? Começa do 18 e vai até quanto? Do 18. Eu posso até botar um lean space, né? Olha que legal, ó. Lean space. Vai ficar um negócio bem legal. Lean space. E vai quem? Começa do 18 e vai até aonde, hein? Tem que colar, né? Vai até o 12, professor. Até o 13. Até o 13. Até o 13. E eu quero quantos elementos? 6. Pronto. Isso aqui é a minha primeira coluna. Eu estou automatizando. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Isso está muito sem futuro. Está mais trabalho do que do outro jeito. Ctrl C, Ctrl V. Lean Space, que vai do 13, aqui no caso aqui vai... 12. 12. Do 12, 12 menos 6 é quanto? 8? Não, 12 menos 6... Acho que é... Não, mas vocês têm a tabela, né? Do 12 ao 7. Pronto. É certo. Cabeça minha, querendo fazer as contas aqui. De 12 ao 7. É só automatizando, mas você pode fazer digitando mesmo. Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui vai de quanto? Vai de 6... De 6 até 1, né? Não, desculpa, de 6 a 1. E aqui tem que ser 6 elementos. Vamos ver se está certo essa gambiarra. Vou rodar aqui para mostrar a vocês. E se estiver muito grande, professor, eu posso dar um enter assim, ó. Não altera nada, senhores. Ó, posso fazer assim, ó. Você não precisa nem botar esse ponto e vírgula aqui, que ele entende naturalmente que é a próxima linha. Vou rodar isso aqui para mostrar a vocês se dá certo. Executar, seleção. Vamos lá, janela de comandos, aqui, ó. Deu certinho, ó. Automatizei o comando, né? Ó, 1, 2, 3, até aqui. Sempre você faz assim, você pode digitar um por um, sem nenhum problema. Senhores, eu estou mostrando a vocês que o segredo é você automatizar o máximo para não ter dor de cabeça. Agora eu quero o quê? Eu vou chamar de VA. V1, que é a primeira, é a segunda e quinta, né? Eu vou chamar de V2, que é a segunda coluna. A segunda coluna é quem? É a matriz A, que vai ser... 2 pontos. 2 pontos, que eu quero todas as linhas, né? Eu quero todas as linhas. Vírgula Eu 2. quero a segunda coluna. Era isso que eu estava Professor, pensando. ou você coloca de 1 até 3 aqui, né? Que são 3 linhas, né? De 1 até 3, ou bota só 2 pontos. Ele vai pegar, literalmente, eu vou rodar aqui para mostrar a vocês. Ele vai rodar exatamente isso aqui, 17, 11 e 5. Ó, 17, 11 e 5, é o que eu quero. Certo? Agora eu faço o quê, pro? Eu quero a quinta coluna. Editor. A quinta coluna eu vou chamar de... Eu vou botar ponto e vírgula aqui, certo? A quinta coluna eu vou chamar de V5, só para frescar mesmo. V5. Vou copiar isso aqui para facilitar.
E aqui eu vou botar a quinta coluna aqui, ó. Quinta coluna aqui. E depois eu quero VA. Ele não pede a variável VA, né? VA é o vetor. Deixa eu ler a questão, porque eu já esqueci. Ó, criar um vetor coluna, chamado VA, que contém os elementos da segunda e quinta coluna de B. Então, eu vou fazer exatamente isso. Ó. Vai ser o vetor V2, né? V2, vetor coluna, então, um atrás do outro, né? V2 e V3. Vai dar um problema. Qual o problema que vai dar se eu fizer desse jeito, senhores? É V5, não, professor? Desculpa, V5. Por que eu botei V3? Tô ficando doido. Ó, eu vou rodar só para mostrar a vocês se vai dar um erro, porque aqui ele está entendendo que é um vetor linha. Mas isso aqui é um vetor coluna. Vamos ver se ele aceita. Vou rodar aqui. Qualquer coisa eu tenho que botar um ponto e vírgula aqui, para ficar um debaixo do outro, assim. Vou ter que botar um ponto e vírgula para um ficar debaixo do outro. Entendeu? Porque aqui é um vetor coluna, aqui vai ficar outro vetor coluna. Vou mostrar aqui como é que fica. Vou limpar tudo. Executar. Seleção. Janela de comandos. Tá aqui, ó. V2 é o 17.11.5, o V5 é o 14.8.2 e o VA é 17, juntou, ó, 17.11.5, 14.8.2, ó, 17.11.5, 14.11.2. Que é exatamente o que a questão da prova pede, né, não? Criar um vetor VA que tem os 6 elementos, 3 da coluna da segunda coluna e 3 da quinta coluna. Entenderam agora? Aí que eu ia colocar 2 colunas. Mas se você colocasse do jeito que eu estava falando, eu percebi, a tendência era você tirar isso aqui. Eu vou colocar, mostrar a vocês o que ia acontecer. Eu vou rodar desse jeito, aí ia dar um erro e vocês iam ter que descobrir o que ia acontecer. Executar. Ó, ele ficou um ao lado do outro, tá vendo? Fica ali. Aí se você, aí ia ficar uma matriz. Aí se você quisesse que isso aqui fosse para baixo, ia ter que botar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele vai para a próxima, para baixo. É uma falha. Então, nesse caso aqui, para garantir isso, você pode... Enter, né, professor, aí? Ou então você dá um Enter. Também ia dar certo. A mesma coisa. Eu vou rodar aqui esse negócio. Executar, seleção. Pá. Vamos ver se está certo. Precisa só botar aqui o janela de comandos. Ó. Tá aqui, ó. 17, 11, 5, 14, pronto. Eu acabei de resolver uma das questões da prova. O A, né? Aí o B é a mesma coisa, ó. Criar um vetor de 7 elementos, chamado VB, que contém 3 elementos por 6, 3 elementos, que porra é isso, meu Deus? Traduz isso direito. Deixa eu ver, Márcio. Vamos lá, criar um vetor, coluna de 7 elementos, chamado VB, que contém 3 elementos, que vai os elementos do elemento de 3 ao sexto da terceira linha, tá vendo? O elemento da posição 3 para a posição 6 da terceira linha de B, e os elementos da coluna de B. Então, basicamente é isso aqui. Eu vou mostrar o que ele quer. Ele quer o elemento em posição 3, dos elementos da linha. Que linha, Márcio? Criar um elemento de coluna, vetor que contém um elemento 3 a 6, terceira linha. Terceira linha é isso aqui, ó. Isso aqui é a terceira linha. E eu quero os elementos em posição 3, ó. 1, 2, 3. Então, começa daqui e vai até a posição 6, que é até aqui. Então, eu quero isso aqui. Eu quero que monte essa matriz aqui. Vocês têm que montar usando os códigos, não é para você pegar e digitar, não. Já teve aluno que fez prova e digitou. Elemento 4, 3, 2, 1, e digitou 4, 3, 2, 1. Não. Você vai ter que pegar assim, ó. B é o vetor V1 igual a B, que é a terceira linha, que vai de 4 até 6. No caso de 3, 2.6, né? Não, é de 4, é? É de 3, né? É de 3 até 6. Por que eu tirei esse 4? É porque 4 é lá embaixo, é o seu... Realmente, de 3 até 6. Pronto, 12.6. Aqui você faz o V1. E o outro é quem? O V2 seria quem? O V2 vai ser B, e eu quero a segunda coluna de B, exatamente a segunda coluna de B. Então, eu quero, segunda coluna de B é quem, Márcio? É tudo isso aqui, ó. Agora ele está dizendo que seriam... Ele quer 7 elementos. Por que 7 elementos? Vamos ver. B, ele quer a segunda coluna de B.
coluna de B, então vai ser quem? Vai ser todas as linhas e vai ser a segunda coluna de B. Não, vai ser certo porque aqui são 4 elementos, né? Aqui vai ser 4 e aqui é 3, tá certo. Aí você chama VB, ó. VB é igual, aí você bota. É um vetor coluna, é VB? É um vetor coluna. Então vai ser V1, que é o vetor linha, né? Calma, vamos lá, Márcio. Vamos fazer essa questão? Vamos fazer essa questão. Tem tempo, né? Já acabou a aula, né, senhores? Já, professor. Ah, então tá. Então deixa para continuar. Vocês já podem terminar isso aí. Já entenderam a ideia, né? Já deu, professor, já deu para pegar como é. Próxima aula a gente continua, certo? CLC, deixa eu parar de gravar aqui. Professor, fica com Deus, eu vou nessa, viu? Até mais, senhores. Boa noite. Parar de gravar. Até mais. Professor. Tchau. Boa aula aí. pra